Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula 1 do tema 3. Hoje nós vamos tratar da probabilidade, introduzir alguns conceitos para que vocês consigam adentrar a essa estatística inferencial. O conceito de probabilidade ele vem da necessidade de estudar o acaso, como acontecem os sorteios, os jogos de azar. Por exemplo, aqui na figura nós temos uma roleta, né? Quais são as probabilidades, por exemplo, de conseguirmos o número 5 ao rodar a roleta? Então, com a necessidade de estudar esses acontecimentos e fenômenos que acontecem por acaso, é que veio o estudo de probabilidade. A probabilidade ela pode ser descrita de algumas formas diferentes. Pode ser descrita em fração, decimal ou porcentagem, mas isso não quer dizer que seja diferente. Um exemplo para vocês. Vamos supor que eu jogue uma moeda, eu quero que caia cara ou coroa. Qual a probabilidade de ocorrer coroa? Então nós temos lá que as duas têm as chances iguais de ocorrerem, logo é de 50% para cada um. Eu posso expressar em fração, que seria 1 dividido por 2, ou seja, 1/2, isso seria a probabilidade em fração. O decimal seria o 0,5, que seria metade da chance de ocorrer. E a porcentagem seria transformar tudo isso em percentual, 50% de chance. Os três dados, eles representam a mesma coisa, só são apenas formas diferentes de representar essa probabilidade, mas tem o mesmo valor. A origem do cálculo de probabilidades, ela ocorreu devido à necessidade de estudar como aconteciam os jogos de azar. Sim, a probabilidade ela surgiu da necessidade de conhecer os fenômenos que aconteciam nos jogos de azar. E alguns pesquisadores, como Pascal e Fermat, eles desenvolveram estudos e metodologias que demonstravam as chances de ocorrer determinado resultado. Ou seja, a probabilidade, que veio a ser essa ciência tão estudada e mais em seguida. Apesar de ter sido dado início esse estudo para satisfazer os jogos de azar, os estudiosos dos jogos lá dos franceses que jogavam, então os estudiosos queriam entender o comportamento dos resultados. Apesar disso, começou a ser muito disseminado no campo de seguros e até hoje. Então, por exemplo, quando se perdia uma carga lá, há alguns tempos da Idade Média, quando se perdiam cargas, as probabilidades de perder, de serem roubados, de extraviar, é que iam mensurar o valor do seguro da carga. E até hoje, as empresas prestadoras de serviço em seguro, elas utilizam da probabilidade. Quando nós vamos fazer o seguro, por exemplo, uma apólice de um automóvel, ela vai depender, o valor desse seguro vai depender da probabilidade desse automóvel ter perda total num acidente, a probabilidade dele ser roubado naquela cidade, naquela região. Então, a partir dos dados históricos, eles calculam a chance de ocorrer algum tipo de sinistro, algum roubo com automóvel e aí aplicam nessa apólice um valor devido para o seguro. O estudo formal para esses eventos, fenômenos e acontecimentos que remete às variáveis quantificáveis é o que nós denominamos probabilidade. Então, na probabilidade estudamos diversos fenômenos, eventos que podem acontecer, e entre outras variáveis que podem ser quantificáveis. A probabilidade moderna ela tem ação direta hoje na física, estatística principalmente e engenharia. Porém, ela tem aplicações em outras áreas também, como a área de finanças, o mercado financeiro, ele utiliza muita probabilidades, a economia, a área de seguros, como nós falamos, entre diversas outras.
A aplicação mais recente na área de engenharia da probabilidade é a teoria da fila, a teoria da informação e a teoria do risco. Essas são as teorias mais recentes que têm sido estudadas dentro da probabilidade, e se vocês tiverem interesse, é bastante importante, é bastante interessante estudar sobre cada uma dessas teorias e suas aplicações nos campos da engenharia. Existem dois movimentos clássicos da probabilidade. Então, nós podemos dividir a probabilidade em praticamente duas categorias: probabilidade clássica e a probabilidade empírica. Sendo que a clássica, ela representa aqueles elementos que têm a mesma chance de ocorrer. Então, um evento onde todos os elementos têm chances iguais de ocorrerem. Já a probabilidade empírica, ela utiliza um dado histórico, uma tabela, uma frequência, ou seja, são dados pré-coletados que vão me auxiliar a calcular a probabilidade de um evento. A clássica, a probabilidade clássica para um evento E, ela é dada por, então a probabilidade de ocorrer o evento E é o número de resultados do evento E dividido pelo número total de resultados dentro de um espaço amostral. Os autores Larson e Farber, eles conceituam a probabilidade clássica como utilizada quando um resultado num espaço amostral ele é igualmente possível de ocorrer. Aqui um exemplo é quando jogamos um dado, por exemplo. O dado ele tem 6 faces e todas as faces têm a mesma chance de estarem voltadas para cima. Então, nesse caso, o cálculo de probabilidade para o jogo de um dado é uma probabilidade clássica e ela vai ser calculada por essa fórmula. Por exemplo, qual a probabilidade ao jogar um dado de ocorrer o evento 2? Então, o nosso espaço amostral num dado, ele é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, eu tenho 6 resultados possíveis. E para eu tirar a face 2, então eu quero que retire a face 2. Qual é a chance? Qual é a probabilidade? Quantas faces 2 eu tenho num dado? Eu tenho apenas uma face 2. Então o número de resultados para esse evento, que é ser igual a 2, é 1. E o número total de resultados do espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 resultados possíveis diferentes. Logo, a probabilidade de tirar o número 2 no dado vai ser 1 dividido por 6. Essa é a probabilidade clássica. Já quando um experimento ele é repetido muitas vezes, formando um padrão regular, a gente trabalha com a probabilidade empírica. Então, a probabilidade empírica, nós utilizamos dados já existentes, tabelas de frequências, dados históricos, para poder calcular. Pode ser utilizada mesmo se cada resultado de um evento não tiver a mesma chance de ocorrer. Vamos dar um exemplo. Eu tenho em uma sala com 100 alunos, eu tenho 60 mulheres e 40 homens. Qual é a chance de aleatoriamente eu selecionar na minha lista de alunos uma pessoa, um número da lista, e qual é a chance de ser uma mulher? A chance vai ser 50%? A chance já não é mais 50%, essa é uma probabilidade empírica, porque eu já tenho resultados, eu já tenho dados que naquela sala tem 60 mulheres e 40 homens. Logo, a minha probabilidade vai ser a frequência do meu evento E dividido pela frequência total. Qual é a frequência de mulheres que eu tenho? Eu tenho 60. Qual é a frequência total? Ou seja, quantas pessoas fazem parte dessa amostra? 100 pessoas. Então, 60% vai ser a minha probabilidade. A chance de que eu escolha qualquer número de aluno e seja uma mulher, ela é de 60%. Então, não são chances iguais como acontece lá no momento de jogar um dado ou jogar uma moeda e retirar cara e coroa. Por isso, nós chamamos de probabilidade empírica, porque nós utilizamos dados já observados. Então, ela é baseada em observações obtidas de experimentos
né? Então, coleta de dados, relatórios. A probabilidade empírica de um evento E, ela sempre vai ser a frequência desse evento em relação à frequência total, a frequência do evento E. Vejam, o que é o evento? O evento é o que eu quero que aconteça ou o que eu estou calculando que aconteça. No caso do dado, o meu evento para retirar a face 2 era E igual a 2. O meu evento tinha que ser igual a 2. No caso das mulheres, o meu evento é E igual a sexo feminino. Então, o evento é o que eu quero calcular ou o que eu quero que aconteça e eu estou calculando a probabilidade de acontecer. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa introdução à probabilidade e nós nos vemos no próximo encontro.